Bom dia a todos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Luz. Quem nos falará hoje é a professora Ana Cláudia. É o tabuleiro das professoras, mas nós temos a representação da professora Ana. E ela vai nos falar sobre os grandes trabalhos que ela tem feito dentro da puberdade precoce. E nós vamos ter como início um caso clínico, que quem vai nos falar é o Bruno. Olha só. Bom dia, eu sou o Bruno. Eu vou começar aqui com um caso clínico, que é uma paciente menina, feminina, de 6 anos de idade, branca. Ela teve pubarca preparada pela mãe a 1 ano de idade, mas permaneceu assim, e só foi ter progressão desses pelos pubianos aos 5 anos de idade, junto com o aparecimento de pelarca. Ela não tinha histórico de sangramento vaginal, não tinha outros sintomas como acne, dor de cabeça ou alterações neurooftalmológicas. Ela não tinha nenhuma atividade intelectual, nenhuma atividade social e não tinha nenhum problema de saúde prévio relatado. Ela nasceu a termo de parto vaginal. Ao nascimento, ela era adequada para a idade gestacional, tanto de comprimento quanto de peso. A mãe, a gente já vai falar um pouquinho do histórico familiar dela. A mãe teve a menarca um pouco cedo, aos 9 anos e 10 meses de idade, com uma altura dentro do esperado para a população feminina, 159 centímetros. O pai não se recordava de nenhum aparecimento de caractere sexual secundário, não lembrava de engrossamento de voz, nem de aparecimento de pelos em barba. Só que o que chamava bem a atenção é que ele era baixo, ele tinha uma altura de 159 centímetros, que era menos 2,3 desvio padrão, inclusive mais baixo do que os irmãos, conforme ele relatava. A irmã da paciente marcadamente teve uma menarca precoce aos 7 anos de idade. A tia paterna também teve uma menarca precoce aos 9 anos de idade. E a prima da paciente também tem um histórico de tratamento para puberdade precoce. A gente tem um histórico familiar bem. A nossa paciente, então, ela era alta, tinha aqui uma altura de 2,2 desvio padrão, e também tinha uma obesidade, um IMC de 2,4 desvio padrão. Ela tinha o exame físico aqui, ela tinha 6 anos, quando chegou para a gente. Ela era M3P3, não tinha nenhum estigma sindrômico e não tinha sinais de resistência insulínica como a cantose anímica. Como estava aqui as imagens, a gente tem um raio-x de idade óssea dela que marcadamente estava bem avançada aos 11 anos, sendo que a idade cronológica dela é 6,2 anos. Um ultrassom pélvico mostrando aumento do volume uterino, 5 ml, com ovários com volume normal. E uma ressonância de encéfalo que também era normal. Aqui tem uma fotinho comparando que seria uma menina com 6 anos, esperado, e a nossa paciente que já tinha aí um desenvolvimento ósseo mais avançado. Essa é a investigação hormonal dela, então ela tinha um LH púlpere 5,8, PSH também alto, estradiol de 34,7, função tireoidiana normal. E ela tinha, já tinha a questão da obesidade e tinha alguns sinais também de alterações metabólicas, como HDL baixo e triglicéridos elevado. Então, ela foi submetida a teste molecular e foi encontrada aqui na nossa paciente, caso índice, uma mutação na MKRN3. Se tratava de uma troca de alanina por glicina na exposição 62
Isso causou um frame shift na proteína, com um avanço de 15 posições quando houve um só polo. Então, essa proteína KRN3 estava mutada na nossa paciente. A gente testou também os seus familiares, a gente encontrou a mutação na irmã, que tinha histórico da menarca aos 7 anos, controle do pai, não se lembrava da puberdade, mas tinha a estatura baixa. A mãe, apesar de ter tido a puberdade um pouco mais cedo, a menarca um pouco mais cedo, era wild type, mas não era mutada para esse gene. Talvez poderia ter outras implicações para ter tido essa puberdade um pouco mais cedo. A tia da criança também era mutada, teve menarca aos 9 anos, e aí o que a gente vê de interessante, mostrando, né, como a professora Ana vai mostrar a herança paterna desse gene, é que a tia dela teve aqui 2 filhos homens, né? Um filho homem dela não teve puberdade precoce, só que a filha dessa pessoa aqui teve puberdade precoce. Então, como ele herdou da mãe, não teve o fenótipo, mas ele transmitiu esse gene para a filha, e aí teve puberdade precoce. Então, assim, em resumo, é uma criança de 6 anos de idade que teve puberdade precoce central, tem um histórico paterno bem rico, chamando a atenção que o pai não se recordava aí de quando começou a sua puberdade, mas tinha uma baixa estatura, e foi identificada a mutação MKRN3 na paciente e também em alguns dos seus familiares. Obrigada. Bom dia. A preparação dessa aula foi bastante prazerosa para mim, porque ela me possibilitou rever a história da descoberta do MKRN3, que foi acontecimento de 2013. Então, nós temos 13 anos de MKRN3. E para essa aula eu escolhi o título que foi dado a uma revista pública, não uma revista médica, dizendo: o gene da puberdade precoce foi encontrado. Precocious puberty gene found. E isso mostra, né, o impacto não só nas sociedades médicas associadas à endocrinologia pediátrica, mas também o interesse pelo assunto, pelo público em geral. Como vocês sabem, a puberdade precoce cerebral é uma doença com importância global. Ela se caracteriza pelo aparecimento dos caracteres sexuais secundários em meninas antes dos 8 anos de idade e nos meninos antes dos 9 anos de idade. O aparecimento ele tem que ser progressivo. Não pode ser, eventualmente, um desenvolvimento isolado, não progressivo, e ela está caracterizada a um avanço de crescimento, da velocidade de crescimento, com avanço também da maturação óssea, em geral acima de 1 ano, com níveis de LH puberais, tanto basal quanto pós-estímulo. E um exame também muito interessante é o ultrassom, que pode ser um exame complementar, mostrando um aumento do volume uterino e também um aumento do volume ovariano. Essas crianças, quando não tratadas, elas podem perder a altura. Há uma previsão de altura comprometida pelo avanço da idade óssea. É uma doença que acomete mais as meninas, 20 vezes mais. E a etiologia da puberdade precoce, no ano de 2013, era considerada a partir da história, se havia história de trauma, de meningite, de, eventualmente, algum tratamento cirúrgico. A história e a ressonância eram, vamos dizer assim, as bases para definir a etiologia da puberdade precoce central. E por isso ela é caracteristicamente dividida em causas orgânicas e causas genéticas. Causas genéticas é atual, mas em causas orgânicas e idiopáticas. Então, nós sabemos da alta prevalência de ressonância magnética normal no sexo feminino submetido a esse exame. E acontece em torno só de 9% das meninas terem alguma alteração orgânica,
Já os meninos, isso é mais frequente. As alterações orgânicas podem ser vistas em até 50% dos casos. Mas a alta prevalência de forma idiopática sempre chamou a atenção. E aí vieram as especulações. Ao longo desses anos, muita coisa vem na literatura, mas sem um embasamento científico. Será que isso tem a ver com a ingestão de algum alimento contaminado com hormônio? Ainda no consultório, às vezes a gente, posso dar frango? Posso dar soja? Porque há esse mito que algum alimento poderia levar à puberdade precoce. Mais recentemente, o abuso de tela, crianças estressadas, crianças com pouca atividade, com obesidade. Será que a obesidade por si só é a causa da puberdade precoce central? Eu já posso dizer que nenhum desses fatores realmente tem um papel importante na etiologia da puberdade precoce central. Inclusive, a obesidade está muito relacionada ao aparecimento de caracteres sexuais na população em geral mais cedo, mas não é uma causa de puberdade precoce central, que é aparecimento antes dos 8 anos. Ele antecipa dentro da faixa normal. Então, não é uma causa de puberdade precoce central. Até que, em 2004, um trabalho chamou muito a atenção do nosso grupo, que é um trabalho israelense, que estudou uma série de pacientes com puberdade precoce central familiar, que havia história, como no caso apresentado pelo Bruno, de indivíduos na mesma família afetados pela puberdade precoce. Não necessariamente pai e mãe, às vezes uma tia, uma prima, até um pouco distante. O que, vamos dizer assim, não favorecia muito o diagnóstico da genética. E aí se tem a definição de uma puberdade precoce central familiar, que se caracteriza pelo desenvolvimento de caracteres sexuais em idade precoce, envolvendo primeiro, segundo e terceiro membro da família. Então, pode ser desde pai, mãe, irmãos, como avós, tios. Então, é bem ampla essa definição. Nas meninas, o que chama atenção é uma puberdade precoce documentada ou uma menarca antes dos 9 anos de idade. Nos meninos, o diagnóstico de puberdade sempre é muito desafiador, porque os eventos que geralmente chamam a atenção dos meninos são eventos tardios, como a mudança de voz e o aparecimento de pelos faciais. Então, nos meninos, às vezes, algum sinal de início de barbear muito cedo, a mudança de voz, um crescimento, às vezes, exagerado na infância, que depois não se confirma na idade adulta, levando a baixa estatura. Então, nós tivemos esse trabalho de puberdade precoce familiar, e isso motivou o nosso grupo a fazer estudo genético. Eu já tinha um histórico de estudo em hipogonadismo hipogonadotrófico. Eu achei que seria interessante selecionar genes que pudessem estar implicados no desenvolvimento puberal, e começamos os estudos ainda em 2006 com a tese de doutorado do Vinícius sobre o gene GABRA, que é um inibidor da secreção de GNRH, e nós fomos indo estudo gene a gene. Como vocês estão vendo, tudo que está em cinza é que foi negativo. Então, em 2007, nós tivemos estudo do neuropeptídeo Y1R, com a Priscila Fouquier, e EAT1, fizemos do EAT de outros, fizemos 2 estudos envolvendo o sistema da quispeptina, com achados importantes, mas muito raros, até que em 2013, nós fizemos a descoberta do MKRN3, tá? Aqui, olha, nessa parte aqui. E vocês vão ver que uma diferença que nós temos nessa linha do tempo é que nós estudávamos previamente, à época de 2013, o sequenciamento com a metodologia de Sanger, que se caracteriza por uma metodologia de estudo de gene a gene, um gene. Quando a gente passou a estudar com o sequenciamento de nova geração, eventualmente exome e genômico, a nossa capacidade de identificação aumentou muito e possibilitou, provavelmente, a descoberta do MKRN3. Essas alterações, elas foram primeiro descritas no trabalho do New England. Esse trabalho tem como primeira autora uma brasileira chamada Ana Paula Abreu. Ela é mineira, foi nossa aluna de doutorado,
e ela está atualmente na Harvard como uma médica assistente do Brigham Women's Hospital. E a Ana Paula, com o Andrew Dauber e com a Delane Macedo, foram os primeiros autores desse trabalho. Esse trabalho identificou pela primeira vez as mutações inativadoras do gene MKRN3. E na ocasião da sua publicação, nós tivemos um editorial na revista do New England, que é vamos dizer assim, um privilégio, uma situação de honra ter um editorial de um autor, Hughes, que é de Cambridge, da Inglaterra, que já trouxe um título também muito interessante para nós, dizendo assim, Releasing the Brake on Puberty. Ele quer dizer, soltou o breque da puberdade. Em relação às instituições que participaram do estudo, eu participei como autora sênior, junto com a Ursula Kaiser, que é a professora da Harvard do setor de endocrinologia. Mas nós tivemos, sem dúvida nenhuma, um papel fundamental do Instituto de Genética da Harvard, que é o Broad Institute, representado aqui pelo Joel Hirschhorn, que é uma autoridade em genética. E esse trabalho, então, trouxe uma nova visão para a endocrinologia e especialmente para a puberdade precoce central. Por quê? Esse trabalho gerou mais de 600 citações, teve uma atenção muito grande da mídia. O nosso grupo hoje tem 30 publicações nessa área e muitos prêmios, viagens e, mais importante, o impacto na investigação clínica da puberdade precoce central, que nós vamos ver a seguir. Hoje, aqui, na época que o trabalho saiu, em 2013, algumas revistas médicas e não médicas trouxeram essa notícia, além do New England. A Time Magazine, por exemplo, escreveu que cientistas identificam o gene que inicia a puberdade, que desencadeia a puberdade precoce. A revista FAPESP traz, de forma assim, bem interessante para nós, que brasileiros são pioneiros na descoberta da causa da puberdade precoce central. Só que o interesse em puberdade, ele se mantém muito vivo. Essa é uma publicação da Nature, uma publicação que eles falam New Feature, saiu agora em janeiro de 2026, contando a história de uma menina chamada Lola, de 8 anos, que teve um crescimento exagerado associado à acne, e essa menina, a mãe dela falou, será que ela está com aquele gene que é herdado do pai? Então, eu já fiquei contente, o gene herdado do pai, como vocês vão ver, o MKRN3, e segundo essa revista, isso motivou também a criação de um guideline apoiado pela Sociedade Americana de Endocrinologia, que eu faço parte como presidente e a Ana Cantoni como membro, e deve ser agora lançado no mês de junho no Congresso de Chicago. São as 10 questões mais importantes em puberdade precoce central, entre elas a genética. Então, o trabalho do New England mostrou o seguinte estudo. Eram 15 famílias com puberdade precoce central, 12 delas brasileiras. 40 indivíduos ao todo, considerando pai, mãe, irmãos, e nós fizemos um estudo de sequenciamento exômico nos Estados Unidos. A descoberta foi de 5 famílias, 4 diferentes mutações, em puberdade precoce central, envolvendo o gene MKRN3. Esse estudo comprovou que era uma herança autossômica dominante, porém com uma transmissão paterna, porque o gene MKRN3 é um gene implantado. O que significa isso? Que o alelo materno sofre silenciamento por um processo de metilação. Ele não é transcrito. Só o alelo paterno normalmente é transcrito. Então, para que você tenha o fenótipo de puberdade precoce central, o defeito tem que ser transmitido pelo pai. A mãe pode ser uma carreadora e pode transmitir isso, eventualmente, para a sua prole, em geral, netos, não filhos, porque pula exatamente uma geração. Então, aqui acho que a gente vai ter um esquema mais
didático, mostrando que no painel A nós temos que o gene, normalmente, ele é transcrito pelo alelo paterno e silenciado pelo alelo materno. Numa situação em que, por exemplo, o genótipo do paciente é herdado da mãe, o alelo materno que tem a mutação, ele já está silenciado. Então, ele não determina o fenótipo. Agora, se a mutação está presente no alelo paterno, ele tem a perda do alelo paterno e ele naturalmente já não tem o alelo materno. E por isso que o fenótipo se apresenta. Essa questão de genes imprintings e a puberdade também caiu como uma luva para responder uma teoria que já era conhecida da evolução dos genes imprintados. Por quê? Já se sabe, através dessa teoria, que chama-se kinship, que genes que expressam a partir do pai são genes que causam break, figuram, desaceleram. São, na verdade, os inibidores. E em relação aos genes imprintados da mãe, são os que aceleram. Aí, conversando com um colega dessa área da evolução, eles explicou o seguinte, que a mulher, no tempo, vamos dizer assim, da caverna, vamos pensar assim, ela tinha que cuidar dos filhos, ela tinha que alimentar os filhos, ela tinha que cuidar da casa, bem diferente do que é hoje, né? E aí, o que acontece? Ela quer que a criança saia de casa. A mãe, do ponto de vista evolutivo, ela favorece a saída. O pai, quando ele é o provedor, que casa, está, ele quer que a criança fique, permaneça a criança dentro do lar. Então, essa que é a ideia da questão aí evolutiva dos genes imprintados. No artigo do New England também saiu, esse é um trabalho exatamente do grupo da Harvard, o estudo de expressão do RNA mensageiro, do mRNA3, no núcleo arqueado, que é um núcleo hipotalâmico de camundongos fêmeas e machos. E o grupo mostrou claramente que tanto em fêmeas quanto em machos existe uma expressão aumentada do mRNA3 antes do início da puberdade e cai durante o período que se espera o desenvolvimento puberal, sugerindo que o mRNA3 deveria exercer uma ação inibitória sobre o processo puberal. Após essa descrição, vários outros trabalhos surgiram descrevendo mutações inativadoras no mRNA3. No momento, nós temos mais de 73 mutações descritas na literatura. Tanto mutações do tipo, que é mutações do tipo frame shift, como é o caso apresentado pelo Bruno, quanto mutações do tipo missense. E eu queria chamar a atenção para vocês sobre a estrutura da proteína mRNA3. Essa proteína, ela tem aminoácidos que são chamados cisteína e histidina, que são chaves para essa proteína. Por quê? Eles se localizam nessas alças, que são alças de dedos de zinco e também anéis, dedos em anel. Essas estruturas, em geral, elas têm aqui ou o zinco no meio, e esse zinco ele está exatamente ligado a esses aminoácidos que são conservados. Quando a gente conhece química, a gente já sabe que quando você tem os dedos de zinco, é que eles estão, essa proteína tem algum papel em se ligar ao RNA, em alterar a transcrição. Em compensação, os anéis, dedos em anéis, tem mais a ver com a questão da ubiquitinação de proteínas, de degradação de proteínas. Então, a partir do conhecimento da estrutura dessa proteína, já se aventou o que essa proteína poderia estar fazendo. Ela poderia ser um fator de transcrição, assim como poderia ser um fator ligado à ubiquitinação ou degradação de proteínas. E um outro dado que foi importante, as mutações no gene mRNA3 não estão apenas na região codificadora da proteína, elas podem estar também na região promotora. Isso já tem descrições aqui do Brasil e também de países como da Turquia, que mostrou que existem mutações deletérias alterando a porção regulatória da proteína.
Americanos também mostraram que o gene ele é passível de sofrer uma deleção completa. Então, esse é um trabalho americano, publicado em 2020, por um grupo americano do NIH, mostrando uma deleção completa do gene em crianças com puberdade precoce central, sem a síndrome de Prader-Willi, porque MKN3 faz parte da região crítica envolvendo a síndrome de Prader-Willi. Aí, o que me deixou muito feliz foi que em 2016 saiu essa publicação. E o título também me agradou. Eu adoro títulos. E o título foi o seguinte: mutações no gene MKN3 são comuns. Aí, vamos entender esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho francês e italiano, com 46 casos de puberdade precoce central. Desses 46, 28 eram familiar, então tinha uma alta prevalência de causa familiar, e eles acharam mutações em 13 dos 46, e concluíram que as mutações eram comuns e que o MKN3 seria exatamente um gatekeeper, um guardião da ativação pós-natal do eixo gonadotrófico. E esse grupo que publicou é um grupo que a gente segue e gosta muito, que é o grupo do Nicolas Deroux, Jean-Claude, pessoas muito importantes na área da endocrinologia pediátrica. Em 2019, um grupo de Brasília, em colaboração conosco e com a Úrsula Kaiser, publicou uma revisão sistemática e uma meta-análise das mutações do MKN3. Na ocasião, 2019, eram 14 estudos, mais de 800 pacientes estudados, e a prevalência de mutações nesse grupo foi de 9%. Então, independente se era familiar ou esporádico, era em torno de 9% a presença de mutações. E eles davam ainda ênfase a um subgrupo, que as mutações eram mais frequentes em homens, em casos familiares e em pessoas de países não asiáticos. Porque eles já tinham visto que na China e no Japão a frequência não era tão alta quanto na Europa e na América do Sul. Outra situação que aparece para nós agora com uma certa frequência que vai impactar a nossa conduta clínica são os pacientes, por exemplo, que a irmã teve puberdade precoce, é o caso dessa família, aos 6 anos de idade. E ela tem uma irmãzinha de 4 anos de idade que também foi genotipada e que tem a mutação. Só que ela é assintomática. Então, a pergunta, essa irmã vai ter puberdade precoce, ela tem que ser acompanhada? E foi o que aconteceu em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, pelos colegas da endocrinologia pediátrica, entre eles o Sonir Antonini. Ele acompanhou essa criança com 4 anos, assintomática, com mutação, e aos 6 anos de idade ela desenvolve mamas Turner 2 a 3, desenvolve depois, não tem ainda avanço de idade óssea, não tem avanço de crescimento, e a gente começa o tratamento a despeito de não ter todos os comemorativos da puberdade precoce central. Então, foi quase um diagnóstico subclínico de puberdade precoce, mostrando que as mutações em meninas têm uma penetrância completa. Quem tem a mutação herdada do pai manifesta o fenótipo. Nós também fizemos um estudo em homens, em meninos, porque, assim, na nossa casuística, o número de meninos com puberdade precoce central idiopática é quase 0. Tem pouquíssimos. Mas eu fui conversando com colegas e acabei tendo um número em torno de 20 casos de puberdade precoce central idiopática em meninos. Desses meninos, nós achamos em 8 mutações no MKN3, o que faz uma porcentagem de 40%. Então, os meninos que têm puberdade precoce central idiopática, que é a ressonância normal, a chance de MKN3 é alta. Só que aí nós fizemos um trabalho no ano passado com um aluno de iniciação científica para resgatar na literatura todos os casos de meninos de MKN3. E olha o que a gente percebeu, a gente já tinha percebido, que aqui é o ano 2013, 14, todos os anos, até 2023. Em cinza claro, nós temos o número de mulheres descritas. Olha o número de homens descritos, sempre muito baixo.
Aí nós vamos tentar entender por que não estava tendo descrição de meninos. Nós temos algumas hipóteses que precisam ser confirmadas. Uma delas é que uma grande proporção dos meninos com puberdade precoce central, devido a mutações no MKRN3, não são diagnosticados, como é o caso do pai da família apresentada. São indivíduos que tiveram a puberdade, provavelmente entre 7 e 8 anos de idade, a família não percebeu, o diagnóstico não foi observado, e com isso eles ficam com baixa estatura, como um único, talvez, sinal na vida adulta. Uma outra possibilidade que foi alertada por alguns colegas europeus, que talvez haja alguma penetrância incompleta envolvendo meninos com puberdade precoce central e mutações do MKRN3. Por quê? Eles estão seguindo parentes de meninas que são portadores da mutação e por 8, 9 anos ainda eles não estão em puberdade. Talvez o tempo de puberdade deles ainda não está completamente bem definido. Um outro problema que eu acho que justifica muito o atraso da descoberta da genética na etiologia da puberdade precoce central é que tem muita criança que não tem pai, descrito na sua certidão de nascimento ou na sua vida. Então, como é que a gente tira a história do pai se o pai está ausente? Né? Isso é um problema não só do Brasil, é um problema universal, que os pais muitas vezes não constam na certidão de nascimento e não estão presentes. Um outro momento que eu considero muito interessante foi em 2017, eu participo de todos os congressos da Endocrine Society desde 1994. Eu estou sentada ouvindo uma palestra de um colega de Cambridge falando de genes e ele traz a seguinte informação, que eles tinham visto que o MKRN3 e o DLK1, polimorfismos nesses genes, tinham uma relação direta com a idade de menarca em mulheres inglesas. E que o MKRN3 e o DLK1 tinham sido descobertos pelo grupo brasileiro antes em doenças, como puberdade precoce central. Era uma palestra do Ken Ong. Eu fiquei extremamente feliz, porque eu falei, e tive a oportunidade depois de falar isso para ele, olha, eu fui um dos dias mais felizes, porque eu vi que o meu trabalho impactou, inclusive, o trabalho de uma população de mais de 100 mil mulheres inglesas, então, que nós fizemos uma descoberta importante em relação ao tempo de puberdade. Em 2021, o Carlos Serafini, que foi residente e pós-graduando e atualmente é um pós-doc aqui do serviço, estudou 716 pacientes com puberdade precoce central. Casuística brasileira, espanhola, francesa e também multiétnica, de outros países. E nós tivemos um total de 71 pacientes com MKRN3 mutações. Olha, observem que a idade média de início de puberdade no sexo feminino foi de 6,2 anos, enquanto nos meninos ela é relativamente tardia, 7,1 anos. Tá? E ele fez, como nós tínhamos um número grande de pacientes mutados, a gente dividiu isso em 2 grupos, pacientes com mutações severas, como stop codon e frame shift, comparados com pacientes com mutações do tipo missense, são consideradas menos graves. E a gente viu que quem tinha mutações graves tinha, na verdade, um fenótipo muito semelhante, não saía o fenótipo, mas a idade óssea, às vezes, era mais avançada e o nível de LH basal também era mais alto. Então, embora não houvesse uma distinção do fenótipo entre crianças com puberdade precoce central, idiopática, com mutação severa ou com mutação leve, alguns parâmetros poderiam ser impactados pela severidade da mutação. E hoje, nós fazemos parte, talvez, do grupo mais importante de estudo do MKRN3 no mundo, porque esses 71 pacientes vários países que encaminharam DNA para nós, tanto dos Estados Unidos, da Espanha, da Noruega, do Brasil, da Argentina, e por isso que a gente tem esse número, que é um número realmente extraordinário. Os dinamarqueses, em 2015, após a publicação do England, decidiram avaliar o MKRN3 cérebro, acompanhar o nível cérebro do MKRN3 em crianças do sexo masculino e feminino ao longo da vida. E o que eles viram?
muito semelhante ao dado do camundongo, mostrado por nós, eles viram que o MKRN3 na fase pré-puberal, ele tem um valor mais alto e que ele tende a ter uma queda durante a puberdade, confirmando uma possível ação inibitória. Então, desde a época do New England, ficou claro que o MKRN3 é um break da secreção de GNRH durante a infância. E aí a gente vai apresentar agora para vocês quais são os mecanismos potenciais do MKRN3, levando à inibição do eixo reprodutivo. O primeiro é a ação da ubiquitinação, que eu já comentei. E essa ubiquitinação seria ligada a duas proteínas principais. Uma MBP3, que é uma metil-CpG binding domain protein 3, que é uma proteína que já tem um papel na região promotora do GNRH, e que quando você permite a degradação, você teria de alguma forma, uma liberação do GNRH, porque funciona como um inibidor da secreção de GNRH. Se você degrada o MBD3, você tem mais transcrição do GNRH1. A outra proteína seria essa proteína chamada poly-A binding protein, que também teria uma importância em determinar a cauda de comprimento do GNRH. E se você perde, você também perde esse comprimento final da cauda de poly-A do RNA. E além de interações com proteínas como IGF-2, mRNA, e poly-A, novamente, e MPTX1, que tem a ver com o desenvolvimento cerebral. Então, hoje já se sabe que o MKRN3 é uma proteína que tem papel na ubiquitinação e na transcrição de múltiplos fatores que estão associados à secreção de GNRH direta ou indiretamente. Um trabalho da Ana Paula Abreu, na sequência da publicação em 2020, foi mostrar que o MKRN3 está expresso no núcleo arqueado e teria uma ação também inibitória sobre a atividade promotora do gene quispetina e neurocinina, que aqui é o gene que codifica a neurocinina, é a TAC3. Então, todos esses dados favorecem que o MKRN3 é o fator inibitório da secreção de GNRH. Um grupo chinês mostra que o nocaute de MKRN3 também leva à puberdade precoce nos animais. Então, aqui é fêmeas e machos, mostrando a abertura vaginal e a separação prepucial mais precoce quando você nocauteia o MKRN3. E a secreção de GNRH também é aumentada nessa situação, com aumento do RNA mensageiro no animal nocaute, fortalecendo sempre a ideia que o MKRN3 é um inibidor. Mais recentemente, em 2023, o grupo da Ursula Kaiser, Ana Paula Abreu e essa colega Naolé, que é uma francesa, mostraram que o MKRN3 inibe também a questão do desenvolvimento cerebral e a sua neuroplasticidade. Por quê? Quando você tem um nocaute, eles viram que aumenta a densidade dendrítica, aumenta esses fatores, como neurocinina e IGF-BP2, e você tem a presença no RNA-seq de alteração da expressão de genes que participam da neuroplasticidade e do desenvolvimento do hipotálamo. Então, é um trabalho básico, publicado no JCI Insights, e que fortalece esse papel do MKRN3. Um dado que eu achei muito interessante, que fizeram em modelo animal a injeção de vírus que hiperexpressam o MKRN3. E essa overexpression, essa expressão exagerada, levou ao atraso puberal em camundongos. E aí saiu um editorial dizendo que o MKRN3 era um Peter Pan gene, porque ele favoreceria a criança para sempre. Então, eu achei muito bonitinho, embora eu já possa adiantar para vocês que nos estudos de atraso puberal, realizados inclusive pelo Alex recentemente, o MKRN3 não aparece como um fator causal. E em 2020,
Vinícius orientou a Carolina em relação ao segmento a longo prazo dos pacientes com mutação e viu que não havia diferença em relação à inibição com análogos de GNRH, a resposta a longo prazo desse tratamento, e inclusive esses pacientes eles tinham as mesmas características e atingiam uma altura dentro da faixa esperada para a família, sugerindo que eles respondem igualmente ao tratamento com análogo de GNRH. Mais recentemente, em 2022, o grupo teve uma publicação muito importante e eu considero muito bonita, convidada pela professora Berenice a escrever um capítulo sobre as causas de puberdade precoce central, e a gente teve a oportunidade de demonstrar claramente quais são as novas causas genéticas de puberdade precoce central. E, mais recentemente, a aluna de doutorado, a Clara Tilano, atualmente aluna de pós-doc da Larissa, mostrou que a puberdade precoce central familiar, e ela aqui fez um número bem grande de famílias, mais de 200 famílias com puberdade precoce central familiar, de várias origens étnicas, ela tinha tanto transmissão materna, transmissão paterna, transmissão indeterminada, ou ambos os lados, materno e paterno, acometidos. Embora a gente já reconheça as causas de puberdade precoce central paterna, a gente ainda não reconhece as causas de transmissão materna. Ainda é um estudo a ser realizado. E nesse estudo, o MKRN3, de 71 casos, participou de uma forma 22% das famílias com puberdade precoce central familiar, que é MKRN3, e se a transmissão é paterna, isso chega a 77%. Então, a chance de uma mutação, uma menina com puberdade, como escrita pelo Bruno, com a família do pai acometida, é realmente muito alta. No momento, nós temos 5 genes identificados como causadores de puberdade precoce central, mais recentemente VLK1 e MECP2. Esses genes, eles são muito mais raros, muito mais raros, e têm algumas características que eu acho que vale a pena para uma outra aula, para eu não perder aqui o time. E nós fizemos a mudança da conduta. Por quê? Agora, a ressonância não é a única ferramenta para diagnóstico etiológico. O teste genético faz parte desse arsenal de investigação. E já em 2016, numa publicação de revisão para o Lancet, eu já incluí o MKRN3 na análise da puberdade precoce familiar, especialmente nos casos familiares ou naqueles com a ressonância normal. Mais recentemente, Ana Canton, publicado em 2024, faz um fluxograma muito mais detalhado, envolvendo os múltiplos genes, e mostra que se é familiar e se é de herança paterna, MKRN3 e VLK1 devem ser os primeiros a serem estudados. Em pacientes onde você não tem muito bem determinada a origem, talvez fazer painel de genes, o sequenciamento exômico, estabelecer também a possibilidade de ter formas sindrômicas ou associada a anormalidades do neurodesenvolvimento, e aí são outros genes, e a caracterização muito clara da existência da puberdade precoce central genética. Esse trabalho da Ana Canton foi premiado em 2024 em Boston, e o título dela também é muito bom, eu gosto muito, que é A Etiologia é uma causa relevante de puberdade precoce central, mudando completamente, né, a ideia que a única causa era orgânica ou naqueles que você não tinha idiopática. Hoje, a puberdade precoce é uma doença hipotalâmica com forte influência genética e epigenética, especialmente envolvendo metilação. Nós temos, na verdade, 2 genes que estão ligados à metilação, no cromossomo 15, o MKRN3, no cromossomo 14, o VLK1, e o MEC também, P2, tem a ver com a maquinaria de metilação. Então, o processo de metilação e epigenético ficou bastante marcado nas causas de puberdade precoce central. Terminando a minha apresentação,
Hoje, as questões fundamentais da investigação clínica da puberdade precoce envolvem se há ou não lesão no sistema nervoso central, se é uma forma familiar ou esporádica, se é um defeito monogênico ou um defeito envolvendo cromossomos, se tem síndrome ou não. E por isso a gente tem, nesse ano, contribuído na questão científica da elucidação dos genes da puberdade precoce central. E o mais interessante é que, uma vez eu fiz uma busca de um anticorpo do MKRN3, e eu me deparei com essa imagem. Eu falei, nossa, mas essa é a marcação do MKRN3, mas é a bandeira do Brasil. E realmente ele mantém aí as cores, eu vim até de amarelinho hoje, um pouco amassada, mas as cores do Brasil estão no MKRN3 e na identificação do gene, da história, né? E eu quero agradecer a todo o grupo que participou da elucidação e das descobertas posteriores do MKRN3. Aqui do nosso grupo eu destaco o Vinícius, a Luciana Montenegro, que é a bióloga responsável, a Ana Canton, todos os alunos que tiveram suas teses, a colaboração internacional. A Ana Paula Abreu talvez possa estar assistindo essa apresentação que eu convidei, todos os grupos internacionais, em especial Jesus Arrent, pelo grande número de crianças espanholas que foram encaminhadas para nós. Queria contar rapidamente que a Ana Paula Abreu, como eu falei para vocês, mineira, trabalhando nos Estados Unidos, já é uma cientista, uma carreira consolidada, convidada para eventos internacionais. Eu tenho muito orgulho da Delane Macedo, que também fez doutorado e pós-doutorado nos Estados Unidos. Ela está no Ceará, ela foi um dos prêmios de menção honrosa da CAPES com a sua tese, e é uma das alunas brilhantes que o MKRN3 me proporcionou. Aqui é o grupo mais atual, né, de alunos de doutorado, algumas situações assim do dia a dia, e aqui eu trouxe uma família, que é uma moça que foi tratada com análogo de GNRH e a sua irmã. A irmã teve puberdade precoce central e não foi tratada. E a irmã foi tratada e ficou bem mais alta. Então, e a gente sabe que é uma família MKRN3. Muito obrigada pela atenção. Precisa de microfone, Lu? Só para vocês. Só para mim. Então, parabéns, excelente apresentação, bonita ver toda essa história. No caso clínico, né, o Bruno chamou bastante atenção de que essa criança ela tinha obesidade. Sim. E o MKRN3 ele é altamente expresso no núcleo arqueado, que é onde a gente tem a principal região crítica de regulação do balanço energético. Eu queria saber se o MKRN3, ele, de alguma forma, modula alguma via anorexigênica que poderia justificar e se as pessoas afetadas, de fato, elas têm um índice de massa corpórea mais alto. Obrigada, Cíntia. A pergunta é muito pertinente. O grupo de MKRN3 e o grupo de puberdade idiopática, ambos têm 50% de obesidade. Prevalência alta de obesidade, mas não necessariamente ligada ao MKRN3. Essa é uma característica de puberdade precoce central. Nós temos obesidade. Por isso que é uma doença hipotalâmica, neuroendócrina, envolvendo a genes. Então, a gente acha, sim, que tem que ter a gente já, no trabalho do Dr. Review, a gente discute isso bem, o mecanismo, porque deve ser multifatorial, tem a ver com leptina, que a leptina é um fator permissivo na secreção de GNRH, tem a ver com umas proteínas chamadas ceramidas, tem a ver com o sistema de ATP, tem vários trabalhos mostrando isso, mas obesidade e sobrepeso são prevalentes no grupo de puberdade. No grupo do DLK1, que é um outro grupo, que é bem raro, eles, na fase da infância, podem ter ou não obesidade, mas o que chama a atenção é a evolução da idade adulta. Porque o DLK1, na idade adulta, tem síndrome metabólica, inclusive diabetes tipo 2, resistência insulínica, hiperlipidemia, e esses pacientes
tem uma obesidade central, uma obesidade que chama a atenção. Então, parece que a síndrome metabólica na vida adulta deve estar onde? O MKM3 não se distingue das outras formas de puberdade. Acho que a primeira situação é mostrar um estudo disruptivo. Quer dizer, a maioria dos nossos estudos são complementares, que são importantes, mas são poucos de nós que vamos ter a oportunidade de fazer um estudo que modifica a forma de pensar. Então, isso você mostrou muito bem. E parabéns. A pergunta que eu quero dizer é que você mostrou muito a importância dessa questão da metilação. Como que está a questão de uma assinatura epigenética ou alterações epigenéticas como causa também de puberdade precoce, principalmente na grande maioria das meninas e talvez fazendo link com as situações externas? Nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo de metilação, é um trabalho da Daniela Bessa, publicado muito bem. Fizemos um array de estudos de regiões metiladas, em colaboração com o Sérgio Orreda. Ele fez estudos em primatas. O trabalho ele é interessante porque ele mostra que existe como se fosse uma hipermetilação na fase pré-puberal e uma hipometilação na fase puberal. Então, parece que na fase pré é silenciado, tem mais fenômenos de silenciamento. 90% dos genes estavam hipermetilados. A gente mostrou isso. Só que isso eu não tenho visto se reproduzir. Tem estudos posteriores ao nosso, mas aí já mostra de uma forma muito heterogênea. Não sei se é a metodologia que não confirma, mas eu ainda acho que é um estudo a ser feito. Uma outra coisa que a gente está pensando, e aí eu já convido todos os residentes que querem fazer pós-graduação nessa área para me procurarem, porque eu tenho muito interesse, eu, Vinícius e Ana Canton, de orientar nessa área, microRNAs, que também tem a ver com epigenética. Então, a gente também tem o microRNA 30, que é semelhante ao que a Maria Lúcia apresentou, envolvido na regulação do MKM3. Então, a gente tem muito que explorar, mas, assim, MKM3 está mais do que definitivo. DLK1 também está mais do que definitivo. O MECP2 é uma discussão mais recente, né, e tem a ver também com região promotora, né, com metilação. Então, eu concordo com você. Acho que estudos futuros serão necessários aí para confirmar o papel da metilação. Sim, permite só um comentário sobre a questão evolutiva. Pois não. A partir do momento que você vê esse efeito em camundongos, não é somente a explicação do homem primitivo. É verdade. Provavelmente é uma questão adaptativa e seleção predominante em mamíferos. Então, acho que vale a pena a gente redigir melhor essa ideia sobre a seleção dos imprinting genes. Engraçado você falar isso, porque eu vejo um pouquinho os trabalhos da nossa colega francesa, da Letine, que ela também usa muito essa questão do brake e do acelerador, dos genes imprimidos. Mas realmente, você falou dos animais, pode ser não tem a ver só com os humanos, mas é mais universal, mais amplo. Cândida. Parabéns a todos envolvidos nas formas de história. Eu estava pensando no DRK, existe nos carcinomas porta-renal um momento da expressão. Ao mesmo tempo, a gente teve crianças com história de puberdade precoce central, que ao longo da vida desenvolveram carcinoma adrenal. Isso é uma coisa que chama atenção, e também aquelas crianças que desenvolveram puberdade precoce central pós a retirada do corpo. Então, assim, eu tenho muito interesse em estudar essa parte do DLK1, e se eu posso ter alterações de expressão nos diferentes sítios, por exemplo, no tálamo e na adrenal eu tenho uma outra situação que eu possa... Então, não acho que deve ser um caminho muito promissor, porque a puberdade precoce secundária à exposição crônica a andrógenos acontece em várias situações. Hiperplasia adrenal congênita, psicose, em síndrome de McElroy. Isso se dá possivelmente por causa exatamente da presença de esteroides sexuais. Deve haver uma regulação central dos estrógenos, da testosterona,
em sistemas como quispertina, neurostimina. Então, na ativação secundária, que é uma coisa que precisa ser estudada, talvez em modelos animais, é uma coisa que quem trabalha com camundongos poderia fazer um estudo, acho que não tem a ver com o DLK1. Agora, a expressão aumentada de DLK1 na adrenal, acho que precisa ser melhor explorada, porque chama atenção nos trabalhos, né? Eu acho que pode ser que tenha algum papel, porque o DLK1 ele está expresso de forma ubíqua. Inclusive, você tem uma forma circulante, como se fosse um hormônio. Então, eu acho que a adrenal precisava ser melhor explorada. Estou comentando com o Vinícius de um trabalho que eu tive ideia ontem, que pacientes com MKM3, já há muito tempo, alguns colegas me falam, olha, eles têm pubarca muito importante. A pubarca, às vezes, chama atenção antes da telarca. Eu acho que a gente poderia fazer um histórico de todos os 70 casos que a gente tem de MKM3, como é que é o início da puberdade. Primeiro telarca, depois adrenarca, ou adrenarca primeiro, telarca, que isso também é uma coisa que a gente conhece pouquíssimo. O que determina a adrenarca? O ACTH muda ao longo da vida. O ACTH está sempre presente. Por que os meninos vão ter pelo e as meninas vão ter pubarca aos 7, 8 anos de idade? O que define ter antes da telarca? Então, acho que isso precisa ser melhor definido. Mas a ativação secundária, eu acho que deve ser muito maior do que relacionada ao DLK1. E Vinícius e Berenice? Ana, parabéns. Eu só queria deixar aqui testemunho de que realmente assim, é um prazer trabalhar em grupo com você. Você é uma mentora que realmente estimula com perguntas, com questões que levantam assim, nossa curiosidade também, né? Então, realmente, a gente está muito orgulhoso de você. Oh, obrigada também. Eu também te amo. Parabéns pela trajetória toda, pelos resultados, pela persistência, né? Eu queria chamar muita atenção, que eu sou testemunha dessa história toda, e quando a Ana começou a pensar em estudar o gene da dificuldade de puberdade precoce, pouca gente achou que seria importante. Ninguém nunca tinha pensado nessa ideia, que parecia, quando a Ana falou, puxa, eu falei, puxa, que ideia ótima, vai em frente, porque realmente isso pode ter a ver, né? E chegou num caminho, como diz o Alex, esse termo disruptivo, às vezes parece uma coisa miadinha, mas o que significa isso em ciência, né? É uma coisa que cria, né, um caminho, resolve uma questão que realmente te modifica. É uma coisa a gente acrescentar casos, por exemplo, descrevendo um caso a mais, outra coisa pode ser descrever mecanismo de ação, fenômeno, tudo isso. Então, parabéns. Você também me deixa muito orgulhosa, também te amo. Eu queria, só para terminar, do ponto de vista bem prático, Ana, porque eu sei que isso é sempre falado, mas você tem uma criança de 5 anos no seu consultório com dados de classicamente puberdade precoce. E lembrar também a história da pubarca, que o estrógeno ele é potenciador da adrenarca para desenvolver a pubarca. Perfeito. Né? Tá certo que se tem mais no MKM. Você diz estrógeno na região promotora do receptor androgênico ou na transcrição de andrógenos? Na transcrição. Então, por exemplo, no caso da síndrome de Turner, a gente sabe que as crianças de Turner têm adrenarca sem pelos. Quando você começa a dar estrógeno, o pelo aparece. É um trabalho antigo do Bloomberg, do século atrasado, né? Então, só que eu queria para você chamar a atenção, assim, essa criança, quando que você pede o estudo genético dela? Porque a gente tem muito visto, né, pessoas que pedem estudo genético sem nenhum objetivo. Vamos pedir o estudo genético, porque está na moda, né, porque você precisa ser atual, né? Então, nesse caso... Não há dúvida, Berenice, que o estudo genético deve ser considerado para os pacientes com puberdade precoce familiar. Pode ser considerado para os que têm ressonância normal. Mas, assim, no meu consultório, sabendo das restrições que nós temos, às vezes, de recursos, aqui a gente tem feito, porque é a nossa linha de pesquisa. Então, todo mundo que tiver caso de puberdade precoce central com ressonância normal,
a gente tem feito MK-N3, LK1, vocês podem encaminhar, a gente faz de forma indiscriminada. Mas numa situação de clínica, eu faria naqueles que têm história familiar. E por isso que a história tem que ser muito bem formulada e extraída. Difícil, às vezes eu não consigo a história no primeiro dia. Eu peço para a mãe, olha, conversa com a família do seu marido para ver que idade a sua sogra teve menstruação, qual é a altura da sua sogra, qual é a tia paterna. Eu procuro trazer essa história, às vezes, nas consultas posteriores. Então, familiar, e se for paterna, eu começo com MK-N3 e DLK1. Se não for paterna, talvez eu pense fazer ixoma, tá? Porque não é, provavelmente, MK-N3. Gente, muito obrigada, foi realmente um prazer apresentar esses dados. Eu sei que a genética, às vezes, no nosso meio, ele tem uma importância muito grande, né? E eu não tive a oportunidade de fazer essa aula para os residentes ao longo desse último ano, então, é a aula de genética da puberdade e agradeço todo o apoio. Obrigada. Obrigada, Ana. Eu queria só lembrar que as pessoas que não tiverem nenhuma pergunta, mas tanto a Rocio quanto a Mirta te parabenizaram pela aula, por essa trajetória, pela vontade. Obrigada. Deixa eu só falar aqui.